Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luciana Riolon, fonoaudióloga, especialista em saúde mental da infância e adolescência. Bom, hoje eu vou orientar vocês um pouquinho sobre como a gente pode estimular a linguagem nos nossos filhos. Parece que a linguagem, ela é algo que assim surge do nada, né? A criança de repente começa com sonzinhos e daqui a pouco tá falando e veio do nada. Não é assim. A criança ela precisa do outro, né? Não só do ambiente, mas da outra pessoa, da interação com o outro para que ela possa desenvolver a linguagem. Porque esses sonzinhos que a criança faz, eles precisam ser interpretados. Então, o mamamá, se a mamãe não fala assim, tá chamando a mamãe, tá querendo mamar, a criança nunca vai entender que mamamá tem algum significado. Então, ela fica só naquela exploração, né, articulatória, por assim dizer. Então, essas dicas que eu vou dar para você vale tanto para crianças que não têm dificuldade, né, no desenvolvimento, ou com aquelas também que têm, até aquelas que têm muita dificuldade, como crianças com transtorno de espectro autismo ou crianças com alguma paralisia cerebral. Essas orientações que eu vou dar para vocês são orientações valiosas de um método que chama Honey, de estimulação de linguagens. Ele tem como objetivo fazer dos pais os principais estimuladores da criança, ok? Então eu tenho uma colinha aqui para não me perder, porque são várias dicas que eu vou estar dando para vocês hoje. A primeira, e eu acho muito importante, né? Porque o contato de olho é aquele que faz a gente ter a interação com o outro. Ele começa quando a mãe amamenta o bebê. Depois ele continua quando você precisa ter um diálogo com o seu filho, com o outro. Então, assim, ele vai pro resto da vida. Como é difícil você conversar com uma pessoa que não te olha e fica assim do lado enquanto você conversa com ela. O contato de olho é muito importante, né? Ele nos dá, inclusive, a interpretação do que como aquela pessoa tá naquele dia. Você percebe quando uma pessoa tá triste, quando você olha nos olhos dela e ela tá com o olhar mais para baixo. Então isso também faz parte de toda a comunicação que a gente tem com a criança e com as pessoas ao nosso redor. Então assim, isso vai facilitar o contato de olho, vai facilitar a atenção. Então assim, muitos pais dão ordem para a criança de cima, então fala com o filho daqui para cima. Então desce, né, no mesmo olhar da criança. Seja uma criança, um bebê que está lá no chão, então descer, ou uma criança, por exemplo, um cadeirante, né, com uma paralisia cerebral, você abaixar no mesmo nível da criança e ali você conversa com ela. Muitas crianças, principalmente aquelas que têm dificuldades no desenvolvimento, na brincadeira, elas muitas vezes podem não se interessar por brinquedos. Uma dica muito legal seja o brinquedo do seu filho. Então, se a criança não tem capacidade para estar segurando o brinquedo, não se interessa, você pode ser o brinquedo. Então, brincadeiras como bater palma e cantar uma música, sorrir para o seu filho, fazer brrr, trrr, barulhinho do avião. Então, seja você o brinquedo, colocar objetos na cabeça e deixar o objeto cair. As crianças adoram isso, gente, eles dão risada. Parece assim que você está você está contando a maior piada do mundo. Então assim, objetos na cabeça, língua para fora, para um lado, para o outro. Seja você, né, o brinquedo, brinque com seu filho, porque a criança, como eu já falei em outros vídeos, aprende brincando. É muito difícil você chegar para uma criança e falar assim, agora você aprender a falar bola. Fala assim, bola. Repete, filho, bola. Não é assim, né? Olha a bola, que legal a bola. Vamos falar o nome da bola, filhinho? Bola! Então, é na brincadeira, é em todo esse envolvimento que você tem com a criança, tá bom? Existem alguns transtornos, né, que a criança demora mais para falar. Ou crianças que até têm uma impossibilidade de falar. Quando a criança não fala, não quer dizer que ela não se comunica, porque assim, a gente tem uma questão assim, a comunicação é a fala, não é a fala. Então a criança pode se comunicar através do choro, através da birra, através de um sorriso, de um olhar que ela te dá, quando ela pega na tua mão e te leva para fazer alguma coisa. É importante você responder aos tipos de comunicação adequados. E quando o tipo de comunicação não for adequado, como uma birra, a gente não deve responder, mas também tem que bloquear aquela birra, e eu vou estar falando um vídeo só sobre isso, tá? Bloquear aquela birra, de certa forma, ignorar, que a gente fala, colocar em esquiva, e ensinar uma forma adequada de comunicação. Mas a gente tem que ser sensível àquilo que a criança comunica, quando ela chora, quando ela faz uma birra, quando ela sorri, quando ela bate a cabeça, tudo isso tem a ver com a comunicação dela, ok? Quando eu sempre falo assim que qualquer brinquedo, ele pode ensinar regras de comunicação.
O que é uma regra de comunicação? É sempre assim, um fala, o outro responde. Um fala, o outro responde. Então, não é uma via só, ela vai em duas vias. E qualquer brinquedo pode virar isso. Os jogos, né, de dado, que você anda de tabuleiro, já tem isso, né? Já tem essa interação, a minha vez e a sua vez. Mas, por exemplo, uma bolinha de sabão pode ter a minha vez e a sua vez também. Uma pintura pode ter a vez da mamãe e a vez do seu filho. Então, assim, a gente vai ensinando regras de comunicação e a troca e a interação em qualquer uma das atividades do nosso dia a dia. Outra coisa que acontece também, isso ajuda a gente a nos perceber, né, e ficar atento à nossa postura diante da criança. Muitas vezes, ao invés da gente brincar com a criança, a gente fala assim: olha que bonito, pega tal coisa, faz tal coisa. A gente bombardeia a criança com um monte de ordens e não interage com ela. Ou fica narrando, já viu a mãe narradora? Que bonito, filho, você tá dando banho no nenê, né? Que legal! Agora você vai dar ao mamar pro nenê, muito bem. Só que assim, não tem interação. Ah, filho, deixa eu também lavar o pé do nenê? Deixa eu lavar a cabecinha do nenê? Então assim, a interação, ela deve acontecer. Senão você fica só uma narradora da brincadeira do seu filho. Então, brinque com o seu filho, não a parte dele, né? Então, assim, é muito importante essa troca para que a criança também possa perceber a minha vez, a sua vez e a gente mudando de turno. Outra coisa também que é muito ruim é quando a gente faz pergunta e o nosso filho já sabe que ele sabe a resposta. Sabe perguntar coisa que ele sabe que a gente sabe? Achar que o bebê é ingênuo? Então você fala assim: como que é seu nome? Ah, é Lucas. Mas como é seu nome mesmo? E a criança fala Lucas. Mas como você chama mesmo? Lucas. Então assim, a criança já respondeu e a gente fica perguntando a mesma coisa. Agora fala pro seu pai teu nome, agora fala pra sua avó teu nome. Então assim, é fora de um contexto de realmente comunicação. Você só tá testando. Quem gosta de prova e de teste, gente? Ninguém. Tá? Então, assim, é muito ruim a gente situação de teste. E muitas vezes a gente acaba colocando nossos filhos, nossas crianças em situações de teste constante. Fala de novo fala pra mamãe que ama. Então, se a criança falou, mamãe, eu te amo, né? Você já falou parabéns, parabéns. Ai, você pode até falar, eu quero ouvir de novo, porque eu gosto muito que você fala isso. Então, é diferente você falar, fala de novo, ai que bonitinho. Então, assim, é um teste que vai se repetindo, né, sem objetivo. A gente ensina muita coisa para as nossas crianças, né, para os nossos filhos, através da brincadeira. Mas aí a gente fala assim, nossa, eu faço, mas ele não tá nem aí, ele não me imita. Então a imitação realmente é um aspecto muito importante do brincar, porque quando a criança te imita, ela tá aprendendo novas formas de agir com aquele brinquedo, ok? Só que aí não imita. Então, são os passos para que a gente consiga a imitação da brincadeira? Então, o primeiro passo é você começar a imitar seu filho. Então, ele tá lá, batendo, né, um carrinho contra o outro, batendo na mesa, bata também. Quando você faz o que ele está fazendo, qual que é o nosso cérebro já tem essa forma de agir, que é parar e olhar para o outro. Até tem uma história muito interessante que uma vez eu estava numa avenida, esperando o pessoal para ir para um curso, e de repente parou uma pessoa lá que ele tinha um certo transtorno, né? E começou a imitar todos os meus movimentos. Gente, como aquilo chama atenção, né? E aí passou um policial, eu falei, nossa, policial, essa pessoa fica me imitando aqui, toda hora se eu faço isso, ele faz isso, eu olho pra cima, ele olha também, né? Ele falou assim, para de olhar para ele que ele para de te imitar. Isso me deu, assim, uma luz, né? Porque realmente eu parei de olhar e ele parou de imitar. Então, quando o outro nos imita, quando ele fica nessa imitação, seja de sons, seja de uma brincadeira, o nosso cérebro tem uma tendência a parar e olhar aquilo que está sendo feito, que está sendo feito igual. E aí, nesse momento, você coloca uma coisinha a mais para a criança possa, então, imitar o que você está fazendo. E preste atenção que muitas crianças, naquele mesmo momento, ela não te imita e depois sozinha ela reproduz o que você estava fazendo. Então isso quer dizer que ela tem uma latência aí, né, para entender o movimento e para reproduzir, ou que realmente naquele momento ela não queria reproduzir, mas ela reproduz depois. Mas presta atenção, quanto que aquilo que você faz interfere no desenvolvimento do seu filho de forma positiva ou negativa, né? Mas a gente aqui, no caso de colocar uma coisa a mais na brincadeira, vai ser realmente positivo para a criança, ok?
Outra coisa é realmente brincar com a criança com aquilo que ela gosta. Então, muitas vezes a criança quer brincar com a bolinha de sabão, você quer brincar de bola. Então, não adianta, a gente tem que respeitar aquilo que a nossa criança quer, a forma, os brinquedos que ela gosta e, claro, vai sugerindo outros, mas assim, ela não quer, espera, não desista. Sugere outros, mas assim, brinca primeiro sempre com aquele que ela gosta. Claro, tem crianças, né, principalmente dentro do espectro do autismo, até, que tem uma tendência de brincar com o mesmo brinquedo. Então, o que a gente pode fazer? Muitas vezes brinca com aquele brinquedo da forma que a criança está fazendo, e aí tenta colocar uma coisa nova naquele brinquedo. E depois você vai transferindo esse brinquedo para outras formas de brincadeira, outros brinquedos. Aí dessa forma a gente começa a quebrar um pouquinho a questão da rigidez e sempre fazer a mesma coisa, tá? Uma das formas que eu quebro essa rigidez é quando eu faço uma com figuras, que eu já falei sobre agenda aqui para vocês, a importância de ter uma rotina visual. Eu coloco a foto dos brinquedos e mostro para a criança qual que vai ser a rotina e qual vai ser a sequência dos brinquedos que a gente vai brincar. E posso também fazer essa rotina, a criança escolhendo o que ela quer primeiro e depois. Acho que isso é muito importante, porque assim, a criança ela precisa ter a condição de escolha. Ela é um indivíduo que tem desejos, então ela tem que ter a condição de escolha, isso é muito importante para a formação da identidade dela. E por último, tá? Que eu sempre falo muito isso para os pais, né, que vão na terapia, é o seguinte: não queira ser o professor do seu filho. Brinque com ele, né? Eu não quero assim, falar assim, eu sei e você não. Essa questão do professor, eu sei tudo e você tá aí para aprender. Precisa ser uma troca. Com certeza, quando você sai da posição do professor, daquele que sabe tudo, que ensina, para ser aquele que troca, você vai aprender muito com seu filho. E dessa forma, a gente desce, né, no mesmo nível da criança, brinca com ela e tem muito mais condição da criança vir a imitar alguém que está no mesmo nível dela do que alguém que se coloca sempre acima dela. A gente não gosta de pessoas que sabem tudo, que são aquelas dono do saber, né? Como é ruim ter o dono do saber numa conversa. E aí fica te corrigindo o tempo todo. Então, assim, brinque com seu filho, corrija de forma assim sutil, né? Amorosa, amando, seja o brinquedo dele, como eu falei. E que isso possa trazer para vocês, né, um ganho na interação. E eu falo assim, a criança pode estar numa boa escola, ela pode ter uma boa equipe, profissionais. Nada é mais estimulante do que um pai e a mãe que se envolvem com o seu filho. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Deixe o seu comentário no final. Até mais!